O RMS Titanic foi o maior navio já feito em sua época e construído para ser o mais seguro possível, sendo considerado inafundável na divulgação de sua estreia. Nesse vídeo você saberá mais sobre como ele foi construído, como ele funcionava, quais acomodações possuía, suas dimensões e velocidade. Focaremos no navio em si, não no acidente com o iceberg de conhecimento comum. Os acontecimentos do incidente ficarão para outro vídeo. O processo de construção do RMS Titanic foi um empreendimento monumental na engenharia naval do início do século XX, realizado pela empresa de construção naval Harland e Wolff, em Belfast, Irlanda do Norte, a pedido da operadora White Star Line. O projeto foi liderado pelos engenheiros Thomas Andrews e Alexander Carlisle, sendo Thomas o arquiteto naval responsável pelo navio. A colocação da quilha, a espinha dorsal do Titanic, ocorreu em 31 de março de 1909. Ele foi construído lado a lado com seu navio-irmão, o RMS Olympic. Cerca de 3.000 trabalhadores, algumas fontes mencionam até 14.000, mas o número de 3.000 simultâneos é o mais confiável, foram empregados na construção, que durou em média 3 anos. Foi necessário construir um andaime de aço maciço e um guindaste Golias para auxiliar no trabalho. O casco era formado por aproximadamente 2.000 placas de aço unidas por mais de 3 milhões de rebites. A construção foi notável por ter sido uma das primeiras obras desse porte a operar em 3 turnos, funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, para cumprir os prazos. As condições de trabalho eram rudimentares e perigosas. Os relatos indicam que 246 pessoas ficaram feridas e 9 perderam suas vidas durante o processo de construção, devido a acidentes como quedas e objetos atingindo os trabalhadores. Para garantir que o casco deslizasse suavemente da rampa de lançamento para o rio, foram utilizadas cerca de 22 toneladas de sebo, óleo, graxa e sabão sob a quilha. A força do impacto na água após o deslizamento era controlada por enormes correntes de arrasto. A estrutura do casco, ainda vazia e sem os equipamentos e instalações internas, foi lançada ao mar em 31 de maio de 1911. Este evento foi presenciado por mais de 100.000 pessoas. O navio não foi batizado com a tradicional garrafa de champanhe, um costume que a Harland e Wolff não tinha. Pós o lançamento, o navio foi rebocado para o cais para a fase de acabamento, que consistia na instalação dos motores, caldeiras, turbinas, chaminés e, principalmente, a decoração e instalação luxuosa das cabines e áreas comuns. O interior foi meticulosamente decorado, oferecendo comodidades como piscina, quadra de squash, ginásio e restaurantes de alto padrão. O navio possuía um casco duplo e foi dividido em 16 compartimentos estanques à prova d'água e dividido por anteparas. Os engenheiros, liderados por Thomas Andrews, calcularam que o navio poderia permanecer flutuando mesmo que 4 dos seus compartimentos estanques fossem inundados. Essa característica, somada à tecnologia de suas portas estanques automáticas, foi o que deu origem à crença de que o Titanic era inafundável. O casco era composto por cerca de 2.000 placas de aço, medindo aproximadamente 3 metros de comprimento por 2 metros de largura, e unidas por mais de 3 milhões de rebites. Investigações posteriores sugerem que os rebites de ferro forjado utilizados nas extremidades da proa e popa possuíam impurezas, o que os tornava mais frágeis em temperaturas baixas, contribuindo para a rápida falha estrutural após a colisão com o iceberg. O sistema de propulsão e maquinário do Titanic representava o que havia de mais moderno na engenharia naval da época, adotando uma configuração mista para otimizar tanto a eficiência quanto a potência. Apresentava 2 motores alternativos de expansão tripla, que eram os principais motores do navio, posicionados para acionar as hélices laterais. Eles utilizavam vapor de alta pressão em 3 estágios sucessivos de cilindros para extrair o máximo de energia. Possuía uma turbina a vapor de baixa pressão, que recebia o vapor usado dos motores alternativos e o utilizava para girar a hélice central. Ao aproveitar o vapor que, de outra forma, seria desperdiçado, a turbina aumentava significativamente a eficiência geral do navio. O Titanic apresentava 29 caldeiras, 24 de dupla extremidade e 5 de extremidade única, instaladas em 6 salas de caldeiras. Elas geravam um vapor pressurizado, aquecendo a água através da queima de carvão. O navio carregava milhares de toneladas de carvão na sua viagem inaugural. Possuía 2 motores a vapor de 4 cilindros, que acionavam as 2 hélices laterais, responsáveis pela propulsão principal.
Tinha também uma turbina de baixa pressão, que recebia o vapor exaurido dos motores alternativos para acionar a hélice central, melhorando a eficiência. O navio é um trimotor, ou seja, 3 hélices. As 2 hélices laterais, que eram movidas pelos motores alternativos, possuíam 3 pás e cerca de 7 metros de diâmetro. Elas eram as hélices principais para manobras e velocidade. A hélice central, que era movida pela turbina de baixa pressão, possuía 4 pás e cerca de 5 metros de diâmetro. As chaminés do Titanic são um dos seus elementos visuais mais icônicos, mas carregam uma curiosidade de engenharia e marketing fascinante. As chaminés eram feitas de aço, pintadas na cor amarela ocre da White Star Line, e cada uma pesava cerca de 60 toneladas. Eram feitas para serem altas o suficiente para garantir que a fuligem e a fumaça fossem expelidas acima da área de passeio dos passageiros nos convéses superiores. A maior parte da função das chaminés era dedicada à exaustão dos gases e fumaça produzidos pela queima de carvão nas caldeiras. As 3 chaminés mais à frente, da proa para a popa, eram conectadas aos dutos das 29 caldeiras do navio, expelindo o calor e a fumaça. O sistema de propulsão do Titanic era tão grande que exigia uma capacidade de exaustão massiva, o que era garantido por essas 3 estruturas principais. A quarta chaminé é frequentemente chamada de chaminé falsa ou cosmética, pois não estava conectada diretamente às caldeiras principais e não emitia fumaça densa do carvão. Na época, o número de chaminés em um transatlântico era visto como um símbolo direto de poder, velocidade e confiabilidade. Navios grandes costumavam ter 4 funis. A White Star Line e os projetistas, como Thomas Andrews, sabiam que o público esperaria ver 4 chaminés no maior navio do mundo. A quarta chaminé foi adicionada para garantir um visual mais equilibrado e imponente, aumentando a percepção de grandiosidade do navio. Embora não fosse essencial para a exaustão das caldeiras, a quarta chaminé não era totalmente inútil. Ela servia como um duto de ventilação gigante para várias áreas. Funcionava como exaustor para a sala da turbina de baixa pressão e para outras áreas de maquinário auxiliar. Também drenava a fumaça e os vapores das cozinhas e das áreas de serviço localizadas nos convéses inferiores. A fumaça da lareira real que existia na sala de fumar da primeira classe era canalizada através desta chaminé. A velocidade do Titanic é um aspecto crucial do seu design e, ironicamente, de seu naufrágio. O navio foi projetado para ser luxuoso e seguro, mas não ignorou totalmente a competitividade na velocidade. O Titanic não foi construído para ser o navio mais rápido do mundo. Esse título era detido por seus rivais da Cunard Line, como o Mauretania e o Lusitania, mas sim para ser o maior e mais luxuoso. O navio era capaz de atingir uma velocidade máxima de aproximadamente 46 km por hora. O sistema gerava cerca de 46 mil cavalos de força. A combinação de 2 motores a vapor alternativos com uma turbina de baixa pressão, acionando as 3 hélices, era projetada para entregar uma potência eficiente e sustentável para manter altas velocidades de cruzeiro por longos períodos. O RMS Titanic foi, em seu tempo, o maior navio transatlântico em operação. Suas dimensões eram colossais e representavam um marco na engenharia naval. Apresentava 269 metros de comprimento, 10 metros de casco submerso, 28 metros de altura sem contar as chaminés e 53 metros de altura contando com as chaminés. O peso total do navio, incluindo carga, combustível e passageiros, era de aproximadamente 52.310 toneladas no momento de sua partida. O Titanic era um microcosmo da sociedade da época, com suas acomodações rigidamente divididas em 3 classes, cada uma refletindo um nível de luxo, serviço e posição social completamente diferente. O convés mais alto era onde ficavam os botes salva-vidas, a ponte de comando e os alojamentos dos oficiais. Convés A era de passeio da primeira classe. Convés B continha as suítes mais luxuosas da primeira classe. O convés C ficavam os alojamentos da primeira e segunda classe, além do posto de correio. Convés D possuía o famoso salão de jantar da primeira classe e os lounges da segunda classe. Convés E continha cabines de todas as 3 classes. Convés F ficava a piscina, o banho turco, a sala de jantar da terceira classe e mais cabines. Convés G era o nível mais baixo de acomodação de passageiros,
armazéns e onde ficava a linha d'água na parte externa. Abaixo do convés, G, ficavam as salas de caldeiras, a casa de máquinas e os compartimentos de carga. A estrutura da primeira classe do RMS Titanic foi projetada para oferecer o máximo de luxo, conforto e comodidade aos seus passageiros, ocupando as áreas mais nobres do navio, principalmente nos convéses superiores. A grande escadaria era o símbolo máximo do luxo da primeira classe. Localizada na parte dianteira, estendia-se por vários convéses, do convés dos botes até o convés E. Era feita com painéis de carvalho e mármore, e encimada por uma cúpula de vidro e ferro. Havia uma escadaria semelhante, porém menor, na parte traseira. Apresentava uma sala de jantar grandiosa, estendendo-se por toda a largura do navio no convés D, com capacidade para mais de 500 pessoas. Salão de recepção era localizado no convés D, adjacente à sala de jantar, era usado para aperitivos e socialização antes das refeições. O convés A ficava no salão de estar, decorado em estilo Luís XV, usado para leitura e socialização. O salão de fumo ficava no convés A, um ambiente decorado em estilo georgiano, exclusivo para homens. Possuía um café parisien, sendo uma extensão do restaurante à la carte, oferecendo uma opção de refeição mais leve e ao ar livre, embora coberta. Localizado no convés dos botes, podia ser encontrado um ginásio de esportes, equipado com aparelhos modernos para a época, como bicicleta estacionária, remo seco e um cavalo elétrico. No convés F ficava uma piscina com água aquecida. Tinha uma quadra de squash, barbearia, sala de vapor e locais com banheiras aquecidas. As acomodações variavam de cabines mais básicas de primeira classe, ainda assim confortáveis e bem equipadas, algumas para até 3 passageiros, e suntuosas suítes de luxo, como as suítes milionárias, que incluíam quartos, sala de estar e, em alguns casos, até um convés de passeio privado. Muitas cabines de primeira classe tinham banheiro privativo, um luxo considerável para a época em navios. A segunda classe do Titanic era notavelmente luxuosa para os padrões da época, sendo frequentemente comparada à primeira classe em outros navios transatlânticos. Ela atendia principalmente à classe média, como professores, empresários e profissionais liberais, e oferecia um nível de conforto muito superior ao que se esperava para essa categoria de passagem. Embora mais modesta que a grande escadaria da primeira classe, a escadaria da segunda classe era atraente, ligando vários convéses, do convés F ao convés B. Apresentava balaustradas de carvalho e piso de linóleo vermelho e branco. Era servida por um elevador, uma inovação para a segunda classe na época. Os passageiros da segunda classe tinham seu próprio convés de passeio, situado no convés B e, em parte, no convés C. Localizada no convés D, ficava a sala de jantar, que era menor que a da primeira classe, mas ainda espaçosa e elegante. As mesas eram dispostas em filas longas e retangulares, e as cadeiras giratórias de mogno eram parafusadas ao chão, uma característica comum em navios, mesmo na primeira classe de outras embarcações. Tinha uma biblioteca no convés C, uma sala grande e confortável, combinando as funções de sala de estar, sala de leitura, escrita e biblioteca de empréstimo. Era mobiliada com cadeiras e mesas de mogno, e possuía uma grande estante de livros. No convés B, ficava o salão de fumantes, um espaço exclusivo para homens, com painéis de madeira de carvalho e piso de linóleo. Era mobiliado com cadeiras de carvalho e mesas para jogos de cartas, e contava com um bar adjacente para serviço de bebidas e charutos. Também existia uma barbearia destinada para a segunda classe. As cabines eram muito confortáveis e semelhantes em estilo às cabines mais simples da primeira classe. Eram construídas com painéis de carvalho pintados de branco acetinado. O piso era geralmente de linóleo, em contraste com o carpete da primeira classe. A maioria era projetada para 2 ou 4 pessoas e continha beliches, camas empilhadas, embora houvesse cabines não compartilhadas, mais caras. Incluía um sofá grande, armário, penteadeira com espelho e um lavatório. O lavatório não tinha água corrente quente e fria pelo encanamento do navio, mas sim um reservatório que era reabastecido pelos comissários. Ao contrário da primeira classe, todos os banheiros e banheiras da segunda classe eram compartilhados e localizados nas extremidades dos corredores, separados por gênero. As acomodações da terceira classe no Titanic, embora as mais modestas do navio, eram um grande avanço em relação aos padrões de viagem transatlântica da época,
especialmente para imigrantes e viajantes de baixa renda. A White Star Line investiu em conforto e higiene, buscando atrair passageiros e obter publicidade boca a boca, já que esta classe representava uma parcela significativa do seu público. A sala comum era a principal sala de convivência, geralmente decorada de forma simples. Era o local onde os passageiros se reuniam para socializar, ouvir música muitas vezes improvisada pelos próprios passageiros e dançar. Era segregada por gênero e estado civil. A sala da frente era reservada para famílias e mulheres solteiras, e a sala posterior para homens solteiros. Na popa, tinha um salão para fumo, apenas para homens. Os passageiros tinham acesso a áreas abertas no convés de popa e no convés de proa. Estas eram áreas importantes para tomar ar fresco, socializar e para as crianças brincarem. Localizado no convés F ficava o salão de jantar, podendo acomodar até 473 pessoas por vez. As refeições eram servidas em mesas longas e retangulares, com cadeiras giratórias parafusadas ao chão. O fornecimento de 3 refeições simples, mas saudáveis, por dia era um grande diferencial, já que em muitos navios os passageiros desta classe tinham que trazer seus próprios mantimentos. As cabines da terceira classe ficavam nas partes mais inferiores e na popa, parte traseira, do navio, principalmente nos convéses E, F e G. As cabines eram projetadas para acomodar de 2 a 6 ocupantes. Eram simples, mas privadas, o que era um luxo em comparação com os antigos dormitórios abertos de outros navios. Mobiliadas com beliches e tinham painéis de madeira pintados, em vez dos luxuosos painéis de carvalho das classes superiores. Geralmente incluíam um pequeno espelho, um assento dobrável e, por vezes, um lavatório para a higiene básica. Banheiros e lavatórios eram comunitários. Havia lavatórios e banheiros separados por corredores e divididos por gênero. O título de navio inafundável, que se tornou o mito mais famoso e irônico associado ao Titanic, tem origem em uma combinação de publicidade, inovação de engenharia e a confiança exagerada da época na tecnologia. Embora o termo tenha se popularizado, a White Star Line nunca utilizou oficialmente a palavra inafundável em sua propaganda principal. O mito foi criado por outros. Foram os veículos de comunicação e a imprensa da época que transformaram o mais seguro do mundo em inafundável, exagerando as capacidades do navio para fins sensacionalistas. Um folheto promocional de 1910 da empresa afirmava que o navio fora concebido para ser inafundável, o que deu base à crença popular. O vice-presidente da White Star Line, Philip Franklin, após o naufrágio, disse a repórteres que nunca havia imaginado uma situação em que o Titanic pudesse afundar. O próprio capitão Edward Smith, em uma entrevista anterior ao desastre, havia dito que não conseguia imaginar qualquer condição que faria afundar o navio, acreditando que a construção naval moderna tinha ido além disso.